Graça e paz, queridos irmãos, que o Senhor nos abençoe aqui nesse dia, nessa manhã que Ele criou para a sua glória e para que estivéssemos juntos adorando, celebrando o seu nome, reverenciando e prostrando-nos diante dEle. Queria pedir você abrisse sua Bíblia no texto de Mateus, capítulo 15, do versículo 1 ao 9. Do primeiro versículo ao 9º versículo de Mateus capítulo 15. Nós finalizamos ontem aqui o nosso simpósio, um tempo que o Senhor nos deu tão abençoado, tão enriquecedor, em que nos alimentamos, né, durante esses 2 dias com tanta profundidade. E eu quero continuar hoje aqui aquilo que nós tivemos como a última mensagem do simpósio ontem, e como a gente não programa e não planeja, mas o Senhor tem todas as coisas dentro do seu controle. Hoje que vamos ter aqui nossos jovens professando sua fé, eu quero crer que o Senhor nos conduziu então com a sua soberania, para que hoje pensássemos aqui sobre, mais uma vez, sobre aquilo que nós temos como eixo para uma espiritualidade, uma piedade que seja bíblica, que seja sadia, e isso passa pela relação que temos com os nossos pais. E assim o Senhor fez, e assim o Senhor instituiu. Por isso, Mateus capítulo 15, do versículo 1 ao 9, a palavra de Deus diz assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgrides vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai e a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai e a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, e esse jamais honrará a seu pai e a sua mãe. E assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Vamos orar? Quero chamar você mais uma vez, colocar seu coração diante do Senhor. Quero também orar por Alice, que será o nome que nós ficaremos orando durante toda essa semana, para que o Senhor continue conduzindo sua vida, conduzindo seus passos. E então eu peço que você, durante essa semana, se comprometa também a orar por essa irmã. Feche os seus olhos, vamos orar então para que o Senhor nos dê graça aqui nesse tempo de meditação na sua palavra. Pai amado, em nome de Jesus, pedimos que o teu Espírito, Senhor, fale ao nosso coração aqui, tua palavra seja exposta e o nosso coração seja desafiado e humilhado diante do Senhor, porque diante de Ti é que nós podemos de fato nos curvar, nos arrepender, de fato derramar diante do Senhor aquilo que somos, temos, aquilo que temos praticado, aquilo que temos feito, e diante do Senhor podemos encontrar esperança, renovo, perdão, e louvamos o Teu nome por Jesus Cristo.
porque a tua palavra, a tua lei nos revela, nos mostra como estamos aquém da santidade que o Senhor exige de nós. E em Cristo Jesus, nós temos então a esperança da vida eterna. Pelo sangue que Ele derramou, podemos simplesmente confiar e crer na salvação que o Senhor providenciou para nós, porque nós não poderíamos conquistar por nosso próprio esforço. Pedimos também, Senhor, aqui por Alice, por sua semana, por todos os desafios, as dificuldades. Pedimos por seu lar, por seus pais, que o Senhor se revele na sua casa, que o teu nome seja glorificado ali, que o Senhor conduza os seus passos para a honra e glória do Senhor, para que ela te conheça mais, para que ela possa refletir mais a verdade do Senhor na vida dela. Em nome de Jesus, pedimos assim por nós também, ó Pai, e para a glória do teu santo nome. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, ontem nós começamos aqui e pensamos e desenvolvemos aqui algumas perspectivas históricas da nossa própria geração, da nossa sociedade, algumas perspectivas históricas a respeito da própria igreja. Pensamos o quanto que nós vivemos em um mundo extremamente pluralista e como que há já algumas décadas um falso conceito de que cada pessoa pode, dentro da sua subjetividade, compreender o que seria verdadeiro. Ao contrário daquilo do que nos ensina as Escrituras, ao contrário daquilo do que a palavra de Deus nos mostra e nos revela, a verdade é a palavra de Deus, a verdade é a revelação de Deus para nós e que nós chamamos de Sagradas Escrituras. Mas em um mundo em que essa verdade muitas vezes está nas mãos das pessoas, chega às mãos das pessoas, mas que cada uma lê e interpreta como bem entende, a Igreja do Senhor, no decorrer da história, como aquela que tem a responsabilidade por guardar a devida leitura, a devida interpretação das Sagradas Escrituras, compreendendo que nós precisamos nos comunicar e entender aquilo que estamos falando uns com os outros, ela precisa de um texto que pudesse ser o texto que nós abraçássemos como a compreensão comum da Igreja de Cristo a respeito do que diz as Sagradas Escrituras. Aquilo que chamamos de confissão de fé, aquilo que chamamos como os símbolos de fé da nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Reformada, compreende de forma geral que a confissão de fé de Westminster é fiel interpretação das Sagradas Escrituras. E por isso abraçamos como o símbolo de nossa fé. É aquilo que cremos de que a palavra de Deus nos ensina, para que possamos então admoestar uns aos outros, para que possamos então ensinarmos uns aos outros e conduzirmos uns aos outros naquilo que cremos ser o caminho do Senhor. É preciso que uns e outros compreendam a mesma coisa das Sagradas Escrituras. Por isso, nós não cremos que a confissão que temos seria o texto sagrado, mas a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Mas é preciso que, lendo as Sagradas Escrituras, nós possamos compreender que tal texto, demais texto, falam e ensinam determinado ensino. Porque nesse mundo completamente pluralista, cada pessoa quer dar ao texto o significado que bem entende, que bem lhe parece, que melhor se encaixa com a sua realidade de vida. Isso nada mais é do que continuar tentando fortalecer a ideia de que a verdade é algo completamente subjetivo,
quando, se uma verdade nos é revelada, nos é dada, nós precisamos compreender. Ela está nos ensinando uma coisa. O texto não ensina diversas verdades, mas ensina uma só verdade, das quais eu e você podemos extrair lições diferentes, no contexto diferente, de acordo com a sua vida, de acordo com o que você está vivendo. A lição que você vai tirar dali pode ser diferente, mas a verdade do texto é uma só. Logo, quando compreendemos então que a palavra de Deus precisa que eu e você concordemos com aquilo que ela diz, para que possamos ensinar uns aos outros, senão nós nos esfacelaríamos, a própria igreja do Senhor se esfacelaria na terra, mas é por ela ter a palavra de Deus como seu único alicerce, a sua única base, é que ela se mantém firme durante toda a história, ainda que com todos os percalços, porque a palavra de Deus é eterna, a igreja também é eterna. Por mais que tenham tentado persegui-la, por mais que tentem persegui-la, por mais que tentem calá-la, a igreja do Senhor será sempre eterna. Mas é sobre essas bases, sobre esse alicerce, que nós pensamos aqui a partir do dia de ontem, que eu e você precisamos compreender que existe uma forma prática de que toda essa espiritualidade, esse desejo de obedecer à palavra de Deus se estabelece em nossa vida. E a forma que o Senhor estabeleceu foi colocando o resumo da sua lei em 10 mandamentos, e que no resumo da sua lei, esses 10 mandamentos apontam para Deus. Em primeiro lugar, os 4 primeiros mandamentos estão revelando, mostrando a cada um de nós a vida, o desejo que Deus tem para cada um de nós, como o Senhor ordenou que seria a nossa relação com Ele. E os 6 últimos mandamentos, ou os 6 seguintes mandamentos, apontam para a relação que nós devemos ter com o próximo. Os 10 mandamentos costumo chamar de mandamentos esquecidos da palavra de Deus. Porque uma determinada geração, há mais tempo atrás, aqueles que passaram dos 50 sabem bem disso, lidavam com os 10 mandamentos como que algo tão precioso, mas tão precioso, que confundiram a relação que deveriam ter com a lei do Senhor, como se a lei do Senhor, ou pela lei do Senhor, nós tivéssemos o caminho, nós pudéssemos encontrar o caminho pelo qual nós encontraríamos a salvação das nossas almas. Há mais tempos atrás, então, o que se entendia é que se cumpríssemos os 10 mandamentos, então nós teríamos o favor, a graça de Deus. Observe que logicamente é algo que não se encaixa, não tem uma validade, porque se é por merecimento, não é graça. O que é de graça nos é dado porque nós não fizemos por onde conquistar. O que nós fizemos por onde conquistar nunca veio então de graça para cada um de nós. Logo, há mais tempo atrás, olhávamos para os 10 mandamentos como que o caminho pelo qual nós poderíamos alcançar a salvação. Isso é contrário à mensagem do Evangelho, isso é contrário à cruz de Cristo, isso é contrário ao sacrifício de Cristo na cruz, porque se eu e você pudéssemos alcançar a salvação pelo cumprimento da lei do Senhor, não precisaríamos então que Jesus Cristo fosse morto e crucificado no nosso lugar. É exatamente essa função da lei, mostrar para mim e para você o quanto nós somos incapazes de cumprir e de sermos santos, como o Senhor exige que nós sejamos santos em sua santa palavra. Se reconhecemos que as Escrituras Sagradas são palavra de Deus, precisamos reconhecer que esse é o chamado e esse é o mandamento que o Senhor tem para cada um daqueles que Ele criou e colocou aqui na terra, que sejamos santos como Ele é santo. É porque a incapacidade está em nossa própria natureza, porque somos pecadores, que o Senhor então estabeleceu em sua santa palavra, o Senhor estabeleceu desde os tempos eternos, que o Senhor Jesus Cristo, o perfeito, o único santo, o único que de fato poderia cumprir toda a vontade de Deus, Ele assumiria o nosso lugar, nos substituindo tanto no cumprimento da lei, como
pagando o nosso pecado, pagando pelo fato de que nós não cumprimos a lei do Senhor. Por ele ser perfeito, ele pôde nos substituir na cruz do Calvário. Precisamos olhar para os mandamentos do Senhor, compreendendo então que a prática desses mandamentos nos é possível pela graça de Deus em Cristo Jesus, nos dando da sua graça e da sua justiça, nos dando a vida que há em Cristo Jesus, para que cumpramos os seus mandamentos. E ainda que tropeçando nesses mandamentos, possamos permanecer vivos e constantemente buscando a obediência aos seus mandamentos, sem temermos mais a morte e a condenação, porque o seu Filho pagou o preço que era devido e que apaziguou a ira do Deus Santo, Criador de todas as coisas. É compreendendo então que a lei do Senhor nos leva a uma relação com Deus, de adoração, de submissão, de reverência, de temor, mas também nos leva a uma relação prática com os outros, com o próximo. É que eu e você precisamos compreender aquilo que a palavra de Deus estabelece na relação que nós devemos ter com os nossos pais. A geração que se esqueceu dos mandamentos foi a geração também que se esqueceu da própria relação que o Senhor estabeleceu para que dentro das nossas casas nós pudéssemos desenvolver a relação de honra que os filhos devem ter com os pais. O fato é que todos nós aqui somos filhos. Talvez alguns não sejam pais, mas filhos todos somos. Por isso, pela graça do Senhor, nós podemos sair daqui hoje. Mas é preciso que compreendamos os erros que temos cometido diante da história, ou durante a história, da relação que nós temos desenvolvido dentro das nossas casas. A palavra de Deus instrui que eu e você precisamos honrar pai e mãe. Esse é o 5º mandamento. E a honra dos pais a honra dos pais é para que nós possamos ir bem na terra que o Senhor Deus nos dá. Aqui, o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 15, está tratando sobre um artifício hipócrita que a humanidade, representada aqui pelos fariseus, mas que a humanidade tem uma extrema habilidade de produzir. É uma habilidade de fazer com que as coisas que Deus requer de nós possam ser convertidas para os nossos próprios benefícios pelo caminho que nós mesmos julgamos ser o melhor caminho, aquilo que é mais favorável, aquilo que nos dá menos trabalho, aquilo que requer de nós menos esforços. Os fariseus haviam criado uma tradição que Marcos capítulo 7 chama de Corban. Uma tradição que seria os pais, por terem o direito de que os filhos, por causa do mandamento do Senhor, cuidasse deles. Observe, essa é uma época em que nós não tínhamos previdência privada, não existia INSS, não existia uma forma de você ir guardando o dinheiro para que depois você ficasse recebendo como uma aposentadoria. Os filhos, por causa do mandamento do Senhor, é que permaneciam cuidando dos seus pais. Como isso pode soar estranho aos nossos ouvidos nos nossos dias? Observe. Nós vamos nos distanciando tanto nas nossas realidades, que existem algumas coisas que deveriam ser aos nossos ouvidos aquilo que fosse como comum
como óbvio, mas começam a soar nos nossos ouvidos como algo completamente sem sentido. O sentido das coisas, a ordem e o ordenamento das coisas que Deus estabeleceu, vai, com o passar do tempo, nos nossos distanciamentos da palavra de Deus, tornando-se agora aos nossos ouvidos coisas sem sentido. Os fariseus então questionam a Cristo: por que os teus discípulos não lavam as mãos quando comem? Observe, se algum dia você ouviu que aqui era um zelo excessivo pela higiene, esquece isso. Aqui era uma tradição religiosa. Esse movimento de lavar as mãos antes da comida era um movimento religioso. Eles não estavam pensando aqui nas bactérias, nos vírus que poderiam estar nas mãos deles e aí iria entrar e iria trazer doenças para eles. Isso foram descobertas do século XIX. De que se nós lavássemos melhor as nossas mãos, nós contrairíamos menos doenças. Então observe, há uma tradição religiosa. E tradições religiosas não são coisas que os seres humanos criam sem lógica. Não são coisas que os seres humanos criam sem sentido. Se elas fossem sem lógica e sem sentido, elas não perdurariam. Elas não se perpetuariam. As nossas tradições, aquilo que nós criamos, aquilo que nós recebemos dos nossos pais, aquilo que nós vamos passando de geração em geração, fazem sentido, tem lógica. Nós abraçamos porque nós vemos um sentido naquilo. Mas observe, elas sempre procuram caminhar dentro daquilo que nos é favorável, aquilo que nos é mais conveniente. Jesus então aborda ou refuta o argumento religioso dos fariseus, entrando e questionando aquilo que eles estavam fazendo com o quinto mandamento. Observe. Mas por que o Senhor trouxe o quinto mandamento aqui, quando nós não estávamos tratando sobre nada disso? Quando a tradição que eles estavam começando a expressar ali, ou questionar Jesus por causa dela, era a tradição de lavar as mãos antes da comida, como algo que seria sagrado, porque a comida ou o momento da refeição era um momento sagrado. E que nós precisaríamos nos aproximar de tudo aquilo com toda uma reverência cultica diante daquilo. Por que o Senhor Jesus traz o quinto mandamento? E no versículo 4, se você voltar os seus olhos, afirmando que eles transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição deles, o Senhor Jesus diz: Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe. E mais, Êxodo 20, Levítico capítulo 7, Jesus então cita esses dois textos dizendo: quem maldisser a seu pai, a sua mãe, seja punido de... Observe, e nós poderíamos pensar assim: mas isso é coisa do Antigo Testamento. Jesus, querido, está refutando essas estruturas que a humanidade cria e que no fim das contas tornam-se em desobediência à palavra de Deus, exatamente citando o peso que a palavra de Deus dá ao fato de que Deus estabeleceu todas as coisas, Deus estabeleceu um padrão para a vida nesta terra, Deus estabeleceu um ordenamento para todas as relações nessa terra. Este ordenamento começa numa relação que temos com Ele, mas passa de forma prática, mensurável, medida, concreta, experimental, na relação que nós temos com os nossos pais. Na reverência, no temor, na obediência, na honra que nós damos e temos pelos nossos pais, para que todas as outras relações possam se estabelecer de maneira correta, para que uma sociedade possa caminhar da forma que Deus estabeleceu para que ela caminhe, tudo passa
pela relação que nós temos com os nossos pais. Versículo 5, então, o Senhor Jesus diz: mas vocês dizem o seguinte: se alguém disser a seu pai e a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que vocês poderiam aproveitar de mim, esse jamais vai honrar ao seu pai e à sua mãe. Vocês invalidaram a palavra de Deus por causa de quê? Das vossas tradições. Observe se não é assim, meu irmão e minha irmã. Observe se não é assim que a nossa vida muitas vezes vai se desenvolvendo, uma tradição imensa vai se estabelecendo, uma história vai ficando para trás, porque nós temos as nossas tradições, nós temos os nossos costumes, nós acreditamos, recebemos assim, vivemos assim, nossos pais fizeram assim, nossos avós fizeram assim, logo nós vamos continuar a fazer assim, e a palavra de Deus é que começa a ser desprezada. Quando uma geração despreza a palavra de Deus, a geração seguinte já não conhecerá mais a palavra de Deus. E a geração próxima estará tão distante desta palavra que nem pode ser acusada de estar desprezando a palavra de Deus, porque não conhece a palavra de Deus. E muitas vezes, quando confrontados com a palavra de Deus, compreendendo que toda espiritualidade, toda piedade que nós devemos viver diante de Deus, passa por uma relação prática de reverência, de temor, de honra aos pais, para que realmente possamos dizer que amamos a Deus, porque o movimento parte de Deus para todas as nossas relações, mas quando voltamos das nossas relações para a relação que temos com Deus, precisa passar pela relação que temos com os pais. É uma gradação, em outras palavras, para que eu e você possamos ter uma medida ou uma ideia da medida do que seja realmente o temor que Deus exige de nós para com a sua própria santidade. Nós precisamos ter essa medida começando a ser estabelecida na relação que temos com os nossos pais. A reverência, a honra, o priorizar, o dar o lugar, o zelar por eles, é o que vai estabelecer uma medida para a nossa própria consciência. Quando Deus exige de nós toda a honra, toda a glória, todo o respeito, todo o temor, toda a reverência. Mas uma geração que se afastou dos mandamentos, que criou uma outra geração que já não olha mais para os pais com a reverência, com o respeito, com o temor que deveria ser usado e tido pela palavra de Deus, porque é uma geração que já não chama mais os pais de senhor, de senhora, mas chama de tu, você. Uma geração que, quando os pais começam a exigir um pouco mais deles, se acha no direito de simplesmente ignorar e dizer: nós não temos responsabilidade, nós não precisamos estar apoiando, ajudando, cuidando, porque simplesmente, o que poderia se aproveitar de mim, nós entregamos ao Senhor. Deus que cuide agora da sua vida. Esses mesmos fariseus já usaram também da relação com os pais para negar o chamado de Jesus Cristo e caminhar com ele para ser discípulo. Ao responder a Cristo: deixa primeiro eu ir enterrar meus pais. Veja, o argumento aqui é: olha, a palavra de Deus me chama a honrar meus pais. Aí agora o Senhor está me chamando para ser discípulo do Senhor. Então deixa eu fazer o seguinte: quando eu enterrar meus pais, e observe, a ideia ali não é porque os pais dele tinham acabado de morrer e ia ter um velório, não. A ideia é: quando os meus pais morrerem e eu os enterrar, então eu darei o tempo da minha vida ao Senhor. Jesus Cristo nos chama a amá-lo, a segui-lo e a servi-lo, sem deixar de honrar aos nossos pais. Aqui eles diziam, antes mesmo dos pais terem morrido, eles já ofertavam ao Senhor tudo o que seria dos pais.
é mais ou menos assim: bem, eu gastaria tanto com os meus pais até o fim da vida deles. Então foi o seguinte: agora eu vou ofertar ao Senhor, e como eu ofertei ao Senhor, aí eles já não precisam mais esperar nada de mim. Muitos que até querem seguir a palavra de Deus, que estão com o coração sedentos por amar a Deus, por obedecer a Deus, por fazer e servir a Deus no seu reino, desprezam os pais também, porque a igreja está pedindo um pouco mais, porque não tem tempo por causa disso, porque não tem tempo por causa daquilo. E quando os pais realmente necessitam, simplesmente dizem: o que vocês podem esperar de mim é a oferta ao Senhor. Então Jesus diz, versículo 7, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos somente de homens. Quando vamos nos distanciando da palavra de Deus, nos distanciamos dos pais. Filhos são gerados distantes da palavra de Deus, e o que nós começamos então a desenvolver são simplesmente doutrinas que são preceitos de homens, e nós chamamos de palavra de Deus, mas que não está lá, não está nas Escrituras. É preciso que a gente compreenda então, e eu quero pensar aqui agora, caminhando para o final de forma mais prática, é que nessa tensão há uma responsabilidade da geração anterior. Nessa tensão em que nós começamos a não conseguir experimentar essa realidade de andar em conformidade com a palavra de Deus, claro que nós precisamos compreender. A geração anterior, a geração dos pais dos pais, eles precisam ser ou precisam se responsabilizar. Os superiores, aqueles que têm a autoridade dada por Deus, precisam amar aqueles que estão subordinados a ele. Aqueles que são os pais, que já foram, que um dia foram pais e que depois se tornaram avós, e esses que foram filhos e que se tornaram pais, precisam compreender, e cada um de nós precisa compreender, há uma responsabilidade de amar aqueles que estão debaixo da nossa autoridade, debaixo do cuidado que o Senhor deu, para que nós, de fato, desempenhássemos e cuidássemos dele. Mas quando o mandamento do Senhor estabelece todo um ordenamento para a nossa vida, é preciso que a gente compreenda que é preciso que oremos por eles, é preciso que os abençoemos de fato, é preciso haver instrução, é preciso haver aconselhamento, admoestação, é preciso que você aprove as coisas que são corretas, que você anime nas coisas que estão corretas, que você recompense quando os caminhos corretos estão sendo tomados. Assim como é preciso reprovar, repreender, castigar os que fazem aquilo que é mal. É preciso que haja daqueles que têm a autoridade, daqueles que são superiores, a responsabilização de que eles é que precisam proteger aqueles que estão debaixo do seu cuidado. Eles é que precisam prover aquilo que é necessário, mas não apenas para o corpo, mas para a sua alma. Como lemos aqui, nem só de pão viverá o homem. Mas a geração que se afastou dos mandamentos do Senhor foi a geração que começou a acreditar que o único sustento, a única provisão necessária para aqueles que estão debaixo dos nossos cuidados é a provisão do corpo. No máximo do seu intelecto. Para quê? Para que ele possa ser alguém na vida, e sendo alguém na vida, um dia ele não precise mais de mim. E quando muitas vezes o caminho que fazemos com os filhos é um caminho instruindo-os para que um dia eles não precisem mais da gente,
Muitas vezes a mensagem que passamos é: vocês são um peso para nós, vão, se virem, porque eu não aguento mais carregar vocês. E isso é o que volta para a gente, muitas vezes, porque os filhos simplesmente, quando estão caminhando, se virando na vida, também não querem mais receber a carga, o peso de cuidar daqueles que eles dizem que amam. Ora, que amor é esse que nós tanto pregamos em nossa sociedade? Que amor é esse que nós tanto buscamos em nossa sociedade? Quando o amor sacrificial que a palavra de Deus nos chama a viver, que é o amor de Cristo, dentro das nossas casas, nós pouco queremos ter um contato com isso. É onde nós primeiro abdicamos, recuamos. Quando somos negligentes dos nossos deveres, diante da palavra de Deus, nós estamos pecando. Quando somos ambiciosos quanto aos nossos inferiores ou aqueles que temos a responsabilidade de cuidar, quando essa ambição é incontrolável, aqueles pais que muitas vezes colocam os filhos desde cedo num time de futebol, porque o grande sonho deles é que o filho seja um grande jogador de futebol. Por quê? Porque eu quero que ele ganhe muito dinheiro. Nós começamos a ter ambições de riqueza, mas usando os nossos filhos, aqueles que estão debaixo dos nossos cuidados. Essa busca desordenada que muitas vezes desenvolvemos, que é para a nossa própria glória, que gera atrito entre pais e filhos, porque na verdade, muitas vezes o que se reclama, o que se corrige, o que se impõe sobre aqueles que são subordinados, na verdade é um desejo de glória para si mesmo, de exibir quão belo, quão maravilhoso, como deu certo aqueles que são os nossos filhos, aqueles que são os nossos subordinados. A busca desordenada muitas vezes de repouso, quando nós encaramos os filhos como um grande caminho para que a gente possa descansar. Observe, a palavra de Deus estabelece uma honra aos pais, mas ao mesmo tempo nós não podemos, como pais, esperar e querer dos nossos filhos o sonho da grande aposentadoria. Não podemos fazer dos nossos filhos serviçais. Seu filho precisa ser morador da casa, não um hóspede. Ele tem que aprender a fazer os serviços do lar, a trabalhar dentro de sua casa. Mas ao mesmo tempo, não podemos encarar o ter filhos como um caminho para repouso, para preguiça. Eles trabalham e eu só comando, eu só dito as coisas que vão ser feitas. A responsabilidade continua sendo dos pais. Não podemos buscar proveito e prazer nos filhos que o Senhor nos deu, mas glorificar a Deus na educação e na formação que damos aos filhos. Não podemos reprová-los naquilo que é bom, assim como não podemos favorecer ou encorajá-los naquilo que é mal. É responsabilidade dos pais, é responsabilidade das autoridades que o Senhor Deus deu a cada um de nós. Quantas vezes nossos filhos querendo servir um pouco mais a Deus, quantas vezes filhos, ontem estávamos ouvindo aqui sobre um jovem que a gente conhece, que manifestou o desejo de abraçar e seguir um ministério pastoral. 16 para 17 anos tem um menino. Mas isso termina se estabelecendo numa grande crise para as famílias. Naquilo que é bom, muitas vezes nós desencorajamos e reprovamos. Graças a Deus, quando manifestei vontade de seguir o ministério pastoral, a única coisa que eu ouvi do meu pai foi: está querendo ganhar dinheiro, né? Esse foi o estímulo dele.
Acho que ele achou que eu seria de alguma dessas aí seitas, né? Que tem tantos homens dizendo que são pastores, mas que na verdade são só charlatões, enganadores. Naquilo que é bom, você precisa encorajar, favorecer aqueles que são subordinados a você. Mas naquilo que é mal, a palavra de Deus nos chama a reprovar, a dizer: esse não é o caminho. Quando jovens se dirigem a pessoas mais velhas, como se estivessem falando com seus iguais, esse tipo de postura precisa voltar a ser corrigida, meus irmãos, na nossa sociedade. Isso é um caminho e um favorecimento à degradação da nossa sociedade. Quando falamos sobre respeito e reverência, as pessoas não compreendem mais o significado disso, porque isso foi retirado delas. Mas aqueles que conhecem a palavra, aqueles que lembram de uma época em que jovens, crianças respeitavam os mais velhos, precisam retomar esses ensinos em cada esfera das nossas vidas, para que a palavra de Deus volte a ser amada, para que nós possamos voltar aos rudimentos da palavra de Deus, mesmo que tateando, mesmo que com passos lentos, mas paremos um pouco que seja de caminhar para essa degradação nas relações que temos em nossa sociedade e sim em nossas igrejas espalhadas pelo mundo afora, porque simplesmente nos esquecemos do honra ao teu pai e à tua mãe, para que te vá bem, para que sejam longos os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É debaixo dessa verdade que eu quero chamar vocês aqui, pais. Pais que trarão seus filhos hoje para professarem a fé. Que palavra de estímulo, hein? A única coisa que posso dizer a vocês é que a nossa esperança está em Cristo. É porque Ele já fez. Porque o Filho honrou ao Pai de forma perfeita. Nós podemos ter essa mesma esperança. Veremos dias que o Senhor restaurará a vida do seu povo. E então, aquilo que o profeta Oséias falou, veremos o coração dos pais se converterem aos filhos e o coração dos filhos se converterem aos pais. Que o Senhor Deus derrame essa graça sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Que o Senhor Deus derrame graça para que eu e você sejamos fortes e corajosos o suficiente para que naquilo em que a gente errou, a gente tenha coragem de dizer que errou, mas reconhecer também que ainda há esperança para voltarmos e fazermos o caminho correto, porque o Senhor Jesus fez esse caminho no nosso lugar e nos chamou a confiar somente nele.